do versículo 24, parte B. Marcos, segundo evangelista, capítulo 5, versículo 24, parte B. Fala da cura de uma mulher enferma, ou da mulher dos fluxos de sangue. Nós vamos trabalhar aqui curas que Jesus realizou. Algumas curas. Amém? Posso fazer a leitura? Capítulo 5 e versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele. Então, já na parte B começa a dizer assim: uma grande multidão seguia Jesus, e apertando-o de todos os lados, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na sua capa. Porque dizia: se eu apenas tocar em sua roupa, ou na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre deste mal. Amém? Irmãos, Jesus aqui ele vem de uma sessão de sinais, de milagre, de prodígio, que começou ainda no capítulo 4, quando ele vai falar que Jesus diz para os seus discípulos: vamos para o outro lado da margem. E ali eles vão para o outro lado da margem, mas quando dá no meio da passagem, da travessia do mar, ali uma grande tempestade vem de encontro a eles. E Jesus, já cansado de tanto ensinar, Jesus vai até a popa do barco e ali dorme. E os discípulos, vendo aquela tempestade, as ondas jogando o barco de um lado para o outro, e já começando a encher o barco de água, os discípulos ficam angustiados e olha e vê o mestre dele dormindo na popa do barco. Então ele diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus logo vê a angústia dele, Jesus se levanta, acorda e repreende o vento e o mar e tudo se acalma. E Jesus diz assim para eles: homem de pequena fé,
E logo o discípulo olha para eles, fica perguntando: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. O discípulo andava com Jesus, mas não reconhecia verdadeiramente quem era Jesus. Então Jesus atravessa, passa para outra margem. E ali um homem vem até ele, cheio de espírito imundo. Aí se prostra diante dele, e esse homem cheio de espírito imundo vai lá prostrado diante do Senhor e logo faz uma declaração de quem ele é, que ele se chama de legião, porque dentro dele há muito espírito imundo. E Jesus o expulsa aqueles demônios que havia naquele homem, lançando ele sobre a manada de porcos. E os porcos vão e descem de precipício abaixo e caem no oceano, no mar, e ali eles morrem. Os porcos morrem. E Jesus liberta aquele homem daquela legião de demônio. Era 2.000, aproximadamente 2.000 espíritos imundos estavam sobre ele. E ali Jesus liberta aquele homem quer seguir Jesus, mas Jesus dá uma ordem para ele voltar para a casa dele, para o lar dele, e ali anunciar o que o Senhor fez na vida dele. E aquele homem volta e vira um missionário na sua família. Então Jesus anda mais um pouco adiante, outro homem chega. Agora é um mestre, é um líder da sinagoga, um chefe da sinagoga chamado Jairo. E Jairo já vai pedindo para Jesus ir até a casa dele, porque a filhinha dele está morrendo, está à beira da morte. Então Jesus diz assim: vamos. E Jesus vai com ele. Mas no meio do trajeto, para Jesus ir para a casa de Jairo, vem outra pessoa ao seu encontro. E agora é uma mulher enferma. E o texto vai dizer que essa mulher havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ou seja, 12 anos ela estava com essa enfermidade sobre o seu corpo e ali ela não tinha paz há 12 anos. 12 anos ela sentia o seu sangue escorrendo. Durante 12 anos, essa hemorragia aqui era a menstruação que as mulheres têm. Mas geralmente é de 4 a 6 dias, no normal. Ela estava com 12 anos. E as mulheres sabem que elas faltam ficar doidas quando estão nesse período, né? Agora imagina uma pessoa que passou-se 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E durante esses 12 anos, ela recorreu a vários meios de cura, mas sem sucesso. E o período da menstruação da mulher significa uma impureza. Na velha lei, a mulher não podia se aproximar de ninguém. Ou seja, nesse período ela tinha que ficar isolada, longe da sociedade, porque ela era impura e poderia tornar-se impura quem ela tocasse. Então ela tinha que viver isolada nesse período. Ela não tinha acesso a pessoas de fora, pessoas sadias. Agora imagina aí, essa mulher está isolada, e mesmo assim ela consegue ir à busca de cura, procurando a cura em vários lugares. O texto diz que ela foi aos médicos, chegou a gastar tudo que tinha, sem nenhum sucesso para sua cura. Imagina essa mulher durante 12 anos sofrendo isoladamente da sociedade, porque não podia ir a um supermercado, não podia ir a um postinho de saúde, porque quem conhecia poderia apedrejar, porque a lei era esta. Se ela fosse vista no meio da sociedade, ela seria apedrejada, porque quem conhecesse poderia o denunciar. E era como se fosse um crime na época.
Nós vamos ver que no versículo 24 diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, ou seja, Jesus ele nunca andava só. Geralmente ele estava cercado por muita gente. O texto diz que uma grande multidão, havia muita gente ao seu redor. Não dá para colocar em números quantas pessoas, porque o texto não relata quantas pessoas. Mas se era multidão, dava para ver que era um número muito grande de pessoas. Ou seja, Jesus tinha até mesmo dificuldade de olhar para o lado para tentar conhecer alguém, caso ele precisasse, como homem, conhecer alguém ali, olhando, porque imagina a dificuldade que Jesus tinha para poder andar, para poder seguir o trajeto dele, com aquela multidão apertando, gente com certeza pedindo um milagre, um sinal, ou alguma coisa da parte de Jesus, porque aqueles que o seguiam já sabia que Jesus tinha poder para fazer tais sinais. E muitos já tinham seguido ele desde o outro lado da margem, aonde ele já tinha visto Jesus libertando aquele homem de espírito imundo. Aí, aqui, Jesus tem uma dificuldade para andar, arrodeado de gente ao seu redor. É o que o texto diz. E estava ali, verso 25 diz assim, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ali estava essa mulher. Ela não vinha de longe, ela estava ali. Ela era daquele lugar, daquela região. Ela estava ali. Ou seja, será que não tinha propósito de Jesus passar por ali? Será que Jesus é pego de surpresa? Porque Jesus ia para a casa de Jairo e ele seguiu o percurso exato aonde a mulher se encontrava. Aonde ele sabia que ali havia uma mulher enferma que há 12 anos vinha sofrendo e buscando uma melhora para a sua saúde. Jesus resolve passar justamente ali, aonde havia aquela mulher. Então, aquela mulher que estava sofrendo há 12 anos por esta hemorragia e já tinha gastado tudo. Texto 26 diz assim: ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Agora imagina aí, uma pessoa há 12 anos buscando um resultado para a sua saúde somente pela sua hemorragia, que ela queria se ver livre. Provavelmente, se fosse no nosso tempo hoje, que o mal do século hoje é a depressão, provavelmente essa mulher já estaria depressiva. Se ela ainda tivesse viva depois de 12 anos, ela estava depressiva, ansiosa, porque 12 anos sofrendo, 24 horas vendo o seu sangue derramar, e 24 horas sem cessar, sendo que as mulheres reclamam de muita dor de cabeça nesse período. Agora imagina o que essa mulher via. Provavelmente ela estava desgastada de tanto sofrimento, provavelmente ela não se alimentava direito, provavelmente como ela não tinha convívio social, ela não podia nem sequer comprar as coisas, ela dependia de favor de pessoas, ela vivia abaixo da margem da sociedade, excluída, abandonada, desprezada pela sociedade que o conhecia. Essa mulher, agora, ela está nessa situação e por meio de outras pessoas ela alcança até médicos e provavelmente, o texto não diz se ela era rica, mas ela tinha uma certa condição. Mas tudo que ela tinha, ela arriscou na sua cura. Se não fosse tão grande o sofrimento dessa mulher, ela pensaria até em economizar o dinheiro para investir em outra coisa. Mas imagine uma pessoa que está sofrendo 24 horas sentindo dor, 24 horas sentindo
um abandono, um desprezo da sociedade, e ela vê as amigas, vê as pessoas, as mulheres que ela convivia antes disso acontecer, vivendo normalmente, ela sendo abandonada. Ela arriscou tudo que tinha. O texto chega a dizer que ela gastou tudo que ela tinha, correndo atrás de médicos, buscando pela sua cura, buscando por um alívio, por uma paz no seu corpo, que ela não tinha durante 12 anos da sua vida. 12 anos, irmão, não é 12 dias. Não é uma coisa que a mulher falta ficar doida com uns 4, 5, 6 dias. Imagina uma pessoa que está 12 anos, cada ano tem 365 dias, 12 anos sofrendo dessa hemorragia e do desprezo da sociedade, abandonada por todos, amigo, vizinho, parente, família, porque ninguém tinha acesso a ela, porque ninguém poderia se aproximar dela, porque senão se tornaria impuro segundo as leis deles. Essa mulher consegue, por meio de mediação, e até médicos, e vários médicos, e nenhum médico conseguiu resolver o problema dela, nenhum médico conseguiu amenizar a sua dor, nenhum médico conseguiu achar uma cura para essa hemorragia, conseguiu estancar esse sangue que era derramado. Imagine que ela já devia estar muito magra, pele e osso, porque durante 12 anos perdendo sangue e provavelmente sem se alimentar direito. Essa mulher já estaria mais ou menos pele e osso já nesse período. Ela vinha sofrendo amargamente por tudo, e psicologicamente também, provavelmente ela já estava bem desgastada mentalmente. Agora essa mulher, ela vai até vários médicos e não consegue nenhuma cura. Mas dá para a gente imaginar algo. Porque, trazendo para os nossos dias, as pessoas hoje, quando elas vão, procuram o médico, né? Aí, quando elas não conseguem a cura através da medicina, para onde elas vão? Os rezadores. Agora elas vão atrás dos feiticeiros. O texto não relata, irmão, mas a gente pode até cogitar a respeito disso, porque naquele tempo havia muitos também. Então, essa mulher, se ela arriscou tudo que tinha pela cura, que era o que ela mais desejava, não é de duvidar que ela também tenha buscado outros meios como estes, como ir atrás de um rezador. Provavelmente as pessoas da época já deviam conhecer, já deviam ter dito para ela: olha, tem rezador por aí, vá atrás deles. E ela, na sede para ficar curada, com certeza ela arriscou tudo, todos os meios, entendeu? E nada, nenhum resultado ela teve, mas ao contrário, quanto mais ela buscava, mais ela piorava. Interessante, irmão, é que quando a gente perde tempo sem buscar a fonte certa e busca por mediadores errados, a gente só piora. Teve uma época que aqui em Miguel Alves veio um feiticeiro ali do Maranhão de Codó e ficou aqui em Miguel Alves aqui alguns dias. Lá não faltava carro de luxo ali na frente, pessoas correndo atrás de cura, pessoas correndo atrás de conseguir um meio de vida melhor e achando que aquele feiticeiro poderia fazer. Eu ouvi até propaganda dele dizendo que ele fazia cirurgia sem anestesia, ou seja, sem corte. E as pessoas com muita vontade de ficar curada. Minha sogra estava com problema de vista, muito grave. Nesse período, ela não soube que ele estava em Miguel Alves, mas quando ele foi para outra cidade no Maranhão, e disseram para ela que ele curava. Ela veio lá para casa e a gente falou para que ela fosse ao médico, procurasse o médico, procurasse se consultar, mas alguém tinha falado para ela que esse rapaz fazia essa cura.
Então ela resolveu ir atrás dele. Ela foi atrás dele. Gastou bastante dinheiro indo atrás dessa pessoa. Disse que essa pessoa fez alguma coisa lá, não sabe o que fez. Ela voltou, a vista não melhorou. Quando passou-se um dia, ela resolveu ir ao médico. Aí o médico disse para ela que ela chegou lá muito tarde. Se ela tivesse ido um pouquinho mais cedo, ela tinha recuperado a vista de um olho. Mas como ela se atrasou muito, ela perdeu a visão de um olho. Tudo por causa de quê? Por causa de alguém que falou de um feiticeiro. Entendeu? Por isso, irmão, eu acredito que essa mulher foi também atrás dessas pessoas, porque o nosso coração, a nossa natureza caída, pecaminosa, ela deseja o mal. Qualquer coisa ruim a gente resolve ir atrás, o que é bom a gente deixa por último. Então ela perdeu a visão de um olho, a minha sogra, por conta disso, porque foi atrás do macumbeiro em vez de ir atrás dos médicos. Essa mulher aqui foi atrás de médico, mas nem mesmo médico puderam resolver a sua causa. No versículo 27, diz assim: tendo ouvido falar de Jesus, preste bem atenção, ela ouviu falar de Jesus, ela não viu Jesus. Ela tinha ouvido falar de Jesus. Como ela era uma mulher que ficava mais isolada, era abandonada, desprezada pela sociedade da época, ela não podia estar no meio do povo, mas ela estava em algum lugar ali perto. E ela ouviu alguém comentando que Jesus estava passando. Ao ouvir isto, alguém falando de Jesus, talvez alguém chegou até lá, que não é de se duvidar, que alguém, sabendo que Jesus estava passando, alguém pode ter chegado perto dela e pode ter dito: irmã, ali tem alguém que pode resolver o seu problema. O Jesus de Nazaré está passando. Vá até ele. Provavelmente pode ter sido algo semelhante a isto que ela ouviu. Porque ela tinha corrido atrás dos médicos e não tinha resolvido nada. Agora ela ouve falar de Jesus. Ela ouve a fama de Jesus. Ou seja, ela ouviu a fama de Jesus. Provavelmente disseram: ó, Jesus já curou várias pessoas. Jesus veio da outra margem, tirou o espírito imundo, 2.000 espíritos imundos de um homem, libertou o homem, e ele está aqui na região. Pegando isso como notinha de rodapé, irmão, a importância de anunciar de Jesus. É muito importante a gente anunciar de Jesus, irmão. Nós não sabemos quem está precisando com urgência no momento. Às vezes é uma pessoa que está tão próximo de nós e nós ficamos calados. Nós somos omissos. Nós omitimos a palavra acerca de Jesus. Muitas vezes nós deixamos de anunciar sobre a pessoa de Jesus, o que ele pode fazer, o que ele faz, do que ele já fez. E as pessoas estão morrendo aos poucos, padecendo perto de nós, e nós ficamos com a boca costurada, irmão. Muitas vezes nós passamos horas e horas falando de coisa, de fofoca, às vezes falando mal dos irmãos, às vezes de coisas da internet, e não falamos de Jesus. Às vezes aquela pessoa que está do nosso lado já está sofrendo e não te contou, mas está sofrendo de algum mal e já correu atrás de médico, talvez já foi atrás de bruxo e nada conseguiu. Mas o silêncio torna-se um muro para essas pessoas, torna-se uma barreira para essas pessoas, o nosso silêncio, irmão. Note que quando aquele homem foi liberto dos espíritos imundos, ele queria seguir Jesus. Foi o que Jesus disse para ele: não, volte para sua casa e anuncia lá o que o Senhor fez por você, que o Senhor teve compaixão da tua vida, entendeu? E aquele homem virou missionário na hora. Depois de ser liberto,
quase toda a vida de espírito imundo, foi liberto, virou missionário na hora. Aquela mulher em João 4, lá do poço, que teve um encontro com Jesus lá, uma samaritana, Jesus revelou como que estava o estado dela ali, ela reconheceu que era Jesus, o Filho de Deus, e a primeira coisa que ela fez foi voltar para a cidade dela e anunciar, e a cidade inteirinha foi ter com Jesus. E uma boa parte do povo se converteu. Ou seja, quando a gente tem um encontro com Jesus, irmão, o que mais o que mais nós devemos fazer é transmitir aquilo que Jesus fez na nossa vida. Nós recebemos de Jesus, às vezes cura, às vezes uma libertação e salvação, com certeza, nós que estamos aqui. Provavelmente, irmão, nós já tivemos muitas oportunidades de anunciar de Jesus e nós ficamos calados, entendeu? Talvez, não sei se já aconteceu com você, de vocês passar muito tempo perto de alguém conversando sobre várias coisas, e quando essa pessoa sai de perto de você, você pensa assim, nossa, rapaz, eu esqueci de falar de Jesus. Falei tanta coisa, mas esqueci de falar de Jesus, entendeu? Irmão, o mais importante é falar de Jesus, irmão. Por mais que hoje a gente tenha bons médicos, boa medicina, mas nós não devemos esquecer de falar para as pessoas, irmão, que é Jesus quem faz a cura. A medicina é ferramenta. Os remédios são ferramentas que Deus usa. Mas quem cura é Jesus. A cura só vem com a permissão de Jesus. Entendeu? Essa mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus. Que Jesus já tinha libertado pessoas, curado outras pessoas. A mulher chega, então o que essa mulher faz? O texto diz que quando ela ouve falar da fama de Jesus, ela chega por trás, ou seja, por trás, no meio da multidão, e toca em sua capa, ou na capa dele. Ou seja, agora imagina aí, a mulher que não pode estar no meio da sociedade. Ela, se ela for reconhecida, ela pode ser apedrejada, condenada à morte na hora. Essa mulher, quando ela ouve falar de Jesus, ela ouve falar dos milagres que Jesus tem realizado no meio do povo, e a angústia, talvez ali ela já não tinha luz antes disso, né? Para ela já não tinha mais luz, razão de viver. Talvez ela já tinha pensado até em suicídio. Mas aqui, quando ela ouve falar de Jesus, ela não pensa duas vezes, porque o autor da carta, ele nem chega a colocar como uma desculpa dela dizer assim, mas eu não posso ir. Eu estou com esse problema, eu não posso estar no meio do povo. Note que o autor da carta não colocou isso, porque se fosse algo de prioridade, ele teria colocado. Ele não colocou porque essa mulher, na angústia que ela estava, e a pouca esperança que ela tinha, ali por meio da medicina, que ela já tinha experimentado de tudo, e por meio de outras áreas, quando ela viu falar de Jesus, ela não pensou duas vezes. Ela deve ter pensado logo, eu vou até ele, nem que eu vou, já estou condenado mesmo, eu vou até ele. Ela vem por trás, mostra que a multidão está seguindo, e ela vem por trás. Provavelmente ela botou aquela capa que na época usava, para ficar irreconhecível, e veio de modo discretamente por trás. Agora imagina aí, Jesus estava cercado por uma multidão. Havia muita gente, talvez cerca de 5, 6, 7 mil pessoas, 10 mil pessoas, o seguia Jesus, cada um pedindo uma coisa, cada um implorando por algo. E essa mulher talvez seria a última a se aproximar de Jesus. Mas essa mulher tem uma fé tão grande, porque ela já estava abalada, porque os médicos não tinham dado resultado para ela. Mas ela acendeu-se uma luz no fim do túnel para ela, tão grande que essa mulher não pensou em problema, não pensou na sua dificuldade, ela só pensou numa coisa: se eu apenas tocar em sua capa, ficarei curada. Agora imagine aí o tamanho da fé dessa mulher. Olha o que o texto vai dizer aqui.
Porque dizia, se eu apenas, verso 28, se eu apenas tocar em sua capa, ficarei curada. Ou seja, a mulher, depois de ter padecido tanto nas mãos de médico, agora que alguém fala que Jesus cura, que Jesus de Nazaré está passando, ela brota no coração dela uma fé tão grande pelaquela palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve falar de Jesus, ali brota fé no seu coração. E a fé dela foi tão grande, que ela pensou, mesmo que ele não pare para falar comigo, mesmo que ele não toque em mim, mesmo que ele não ore, mesmo que ele não ponha a mão na minha cabeça, se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. Agora imagina aí o tamanho da fé dessa mulher, irmão. A fé dessa mulher é uma fé muito grande, porque qualquer pessoa dizia assim, mas ele não vai me dar atenção. Ele não vai parar, é muita gente aí no meio. Não vai dar para me cortar esse tanto de gente aqui, até chegar lá, é muita gente e eu não posso estar no meio do povo. A mulher simplesmente pensa, se eu apenas tocar. Agora imagina, irmão, você está cercado, você vê político, quando o político anda na rua, um monte de gente seguindo aí, fica até ruim se uma pessoa quiser conversar com o político, chega perto. Agora imagina aí Jesus que está realizando milagre, está curando pessoas, libertando pessoas de espírito imundo. Imagina aí num povoado onde existiam muitas pessoas doentes, enfermas naquele tempo, irmão. Pessoas endemoniadas era demais, entendeu? Pessoas enfermas demais, porque a medicina era fraca. Então imagina quantas pessoas não estavam ali ao redor de Jesus buscando uma cura, uma libertação, e essa mulher consegue chegar até Jesus. Imagina que essa mulher deu empurrão em gente. Essa mulher deve ter se jogado no meio do povo como se fosse uma pessoa, uma louca, uma desesperada, que ela de fato ela estava desesperada pela cura. Ela saiu empurrando um e outro, e ela deve ter andado aproximadamente uns 200 metros, torando pessoas no meio, empurrando um e outro para conseguir chegar até lá. Eu imagino que para chegar em Jesus, ela não chegou assim de pé. Com certeza, quando ela estava faltando alguns metros para chegar até Jesus e a multidão não deixava ela se aproximar, provavelmente ela só se jogou, porque o texto diz que ela só tocou no manto, nem no corpo ela não tocou, ela tocou apenas no manto, e só Jesus percebeu esse toque. Porque quando ela toca em Jesus, logo ela é curada, porque a fé dela foi o que curou, não foi simplesmente o toque, mas foi a fé, porque o que cura é a fé. A fé que ela tinha em tocar em Jesus poderia trazer a cura para ela. Logo ela recebe essa cura, e ela fica ali cabisbaixa, porque ninguém poderia conhecer ela. Ela sabia que tinha sido curada, mas ninguém poderia conhecer ela, porque ela não tinha prova concreta. Se alguém conhecesse ela ali, poderia ir condenar. Provavelmente, ao tocar, ela ficou ajoelhada no chão, de cabeça baixa, com a capa por cima do rosto dela, para ninguém reconhecer. E quando ela toca em Jesus, vai dizer que quando ela pensou consigo mesma, se eu apenas tocar em sua roupa, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, logo o sangue parou de escorrer, logo ela se sentiu livre desse sofrimento, se sentiu curada. No corpo que estava curada, ela sentiu que estava curada no corpo daquele mal. Agora ela está curada, mas ela ainda não tem prova, ela precisaria de prova para poder se apresentar à multidão, de que ela realmente estava curada. E ela já tinha certeza, porque o texto diz que ela se sentiu curada. Ela tinha certeza que ela tinha sido curada por Jesus. Aí Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele havia saído o poder, ou seja, de Jesus saiu o poder. Quando essa mulher toca em Jesus, o toque dela não é igual ao toque da multidão. É um toque diferente, é um toque de fé. E vendo-se no meio da multidão, Jesus pergunta, quem tocou em minha roupa? Ou seja, Jesus arrodeado de gente, tocando ele toda hora. Imagina aí que não faltava toque, empurrão. Talvez até empurrão de Jesus tinham dado.
não com maldade, mas por ser muita gente, todo mundo tocando em Jesus ali, tocando no corpo de Jesus, provavelmente nos pés, nas mãos de Jesus, nas costas de Jesus. Essa mulher só tocou no manto de Jesus, nem no corpo chegou a tocar, tocou apenas no manto de Jesus, mas foi um toque diferente, um toque de fé, um toque que Jesus sentiu. E Jesus não sentiu o toque, ele sentiu que dele saiu poder. Quando ele vê que dele sai poder, ele para no meio da multidão e caça essa pessoa que tocou nele diferente. Porque Jesus sabia quem tinha tocado nele. Então por que ele está caçando no meio da multidão quem tocou nele? Se ele sabia quem tinha tocado. Porque Jesus é onisciente. Ele sabe o que acontece antes de acontecer. Não foi por acaso que ele passou por aquele lugar. Jesus sentiu que dele saiu o poder, então ele ficou olhando para ver se essa pessoa se ia se identificar. Então ele pergunta: quem tocou em minha roupa? Os discípulos, sem entendimento, responderam: Senhor, está vendo a multidão o apertando e ainda pergunta quem tocou, quem me tocou? Ou seja, a multidão também, os discípulos também estavam como a multidão que tocava em Jesus, estava com Jesus, mas sem fé. Não tinha experimentado esse toque de fé ainda, que essa mulher experimentou. E que Jesus sentiu sair poder dele. E Jesus fica olhando por cima quem tinha feito aquilo. Entendeu? Agora imagina aí um monte de gente tocando ele, empurrando ele. Qualquer um poderia dizer: Senhor, foi eu, Senhor. Me abençoe, Senhor, estou precisando. Não. Porque por mais que alguém tenha dito isso no meio da multidão, foi eu toquei no Senhor, eu quero um milagre. Jesus não ia fazer milagre naquela multidão. Porque Jesus, ele não ia parar ali, ele estava em busca de outra coisa. Ele ia para um propósito, para a casa de Jairo. A filha de Jairo, por essas horas, já estava morta. Porque quando Jairo chega, antes dessa mulher, Jairo chega até Jesus e diz: a minha filhinha está à morte, está à beira da morte. Mas nós vamos ver que quase nesse momento chega um homem e diz assim: Jairo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Ou seja, a filha de Jairo já estava morta nessa hora. Jesus precisaria ir até lá. Então, Jesus está no meio da multidão para um propósito, ir para a casa de Jairo. Ele para simplesmente porque ele sabe que dele saiu poder. Alguém tocou nele diferente da multidão. E esse alguém não pode ser conhecido. E Jesus sabe que essa pessoa não pode ser reconhecida no meio da multidão, porque senão ela é apedrejada. Então, Jesus dá um tempo para essa pessoa, para que ela se apresente. Como Jesus vê que ela não vai se apresentar, porque ela não tem coragem de assumir publicamente que ela está curada, porque devido a 12 anos, e ela já ter tentado em remédio, médico, talvez feiticeiro, e no dia seguinte o sangue voltava, ela ainda tinha dúvida. Talvez ela, sabendo que o sangue tinha enxugado, ela ainda poderia ter medo de pensar: talvez amanhã volte. Talvez isso pode repetir ainda. Ela não estava totalmente segura de que ela teria sido curada de uma vez por toda, de modo permanente. Então Jesus dá um tempo para ela se apresentar. Como ela não se apresentou, Jesus para e fica olhando, esperando ela vir. Aí chega uma hora, de tanto Jesus esperar por ela se apresentar, chega uma hora que ela diz assim: porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, Jesus para e encara a multidão, encara as pessoas ali para ver a mulher se levantar. Então a mulher, amedrontada e trêmula, e ciente de que do que havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou:
tudo a verdade. Ou seja, agora ela vendo que Jesus não ia sair mais, não ia continuar mais o percurso que ele estava fazendo, porque ele estava esperando que ela se apresentasse, e Jesus sabia que ela não ia se apresentar sozinha, ela não podia se apresentar sozinha, porque se Jesus continuasse caminhando e essa mulher chegasse na casa dela e dissesse, eu estou curada, a multidão não ia acreditar, provavelmente ia pegar ela às escondidas, ia matar ela, porque a condenação era de morte para ela, se ela saísse. Era necessário que Jesus mesmo o confirmasse a cura dela. Então, ela vendo o que tinha acontecido, ela vai lá e declara, Senhor, provavelmente ela disse, Senhor, foi eu. Eu estava enferma há 12 anos e precisei vir até o Senhor, porque eu ouvi falar que o Senhor curava. Provavelmente tem sido mais ou menos isso que ela falou para ele, porque ela declarou toda a verdade ali, diante dele e da multidão. E ela veio trêmula, ela ainda estava com receio de aproximar-se de Jesus. Provavelmente ela não conhecia Jesus, só ouviu falar, provavelmente ela pensava até numa bronca. Talvez ele vai me chamar a atenção, porque eu fiz isso. Então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Então Jesus disse, filha, a sua fé a salvou. Ou seja, agora Jesus declara que esta mulher está curada. Entendeu? Jesus declarou que essa mulher estava curada. Era necessário que Jesus dissesse assim, porque de Jesus, a palavra saindo da boca de Jesus, o povo acreditava. Mas vindo da mulher não ia acreditar. Jesus teve que parar, esperar que a mulher se apresentasse e ele mesmo declarasse que ela estava curada. Para que a multidão não apedrejasse ela pudesse voltar em paz para a sua casa. Agora, Jesus diz, a sua fé o salvou. Essa palavra salvou, foi colocado salvou aqui, ela foi traduzida como salvou, mas aqui não é salvar de pecado, não é salvar da condenação do inferno. Aqui é salvar do sofrimento que ela vinha sofrendo há 12 anos. Entendeu? Porque o texto continua dizendo assim, a sua fé a salvou, vai em paz, fique livre deste mal. Entendeu? É desse mal que ela estava sofrendo. No caso, era hemorragia. Não é cura de salvação. Não é salvação de vida eterna, mas é a cura da hemorragia. Ela ficou curada, irmão, porque teve um toque de fé. Ela usou da sua fé, e a sua fé, uma fé que trouxe obra. Imagine se essa mulher dissesse assim, eu creio, mas ela tivesse ficado lá isolada no canto com medo. Entendeu? Ela não tinha conseguido a cura. A cura foi necessária para a cura que ela viesse até Jesus e tocasse de fato na capa de Jesus. E a fé dela não foi pequena, porque ela tocou apenas na capa, ela não chamou a atenção de Jesus. Para ela, eu vou tocar na capa, ele vai seguir e eu sou curado. Mas não, Jesus entendendo que não podia continuar antes que declarasse essa mulher curada, Jesus espera por ela se apresentar e Jesus aí declara que ela foi realmente curada. E essa mulher é curada pelo toque de fé, ou seja, um toque verdadeiro. Às vezes, irmãos, nós entramos na presença do Senhor, mas não com fé. Às vezes nós pedimos a Deus, mas no mesmo tempo nós duvidamos. Nós pedimos algo da parte de Deus e dissemos assim, será que Ele vai me dar? Será que Ele vai me curar? Note que essa mulher não pensou assim, talvez Ele vai me atender. Não. Ela não pensou nem na atenção dele, ela pensou apenas em ela tocar. Ela disse, se eu apenas tocar no seu manto, ficarei curada. Ela entendia que Jesus era poderoso para curar, até que ele não precisasse nem pôr a mão. Curava apenas pelo toque. E essa mulher foi curada, irmão. Agora imagina aí a felicidade dessa mulher. 12 anos sofrendo por uma hemorragia. Agora recebeu o milagre. Provavelmente essa mulher, depois que Jesus declarou, e agora ela está como um certificado de curada, agora ela pode estar no meio da multidão, agora a multidão não vai mais olhar para ela como uma mulher
rejeitada, uma mulher impura, mas a multidão agora provavelmente o abraça, provavelmente passa aquele afeto que há anos não passava para aquela mulher, tinha confiança agora em se aproximar dela. Provavelmente essa mulher deve ter saído pulando de lá da presença do Senhor. Provavelmente essa mulher saiu e já foi falar da cura dela. Talvez foi o ministério dela. Foi a cura dela. Porque, com certeza, depois de 12 anos, ela não ficou calada. Porque na Bíblia, sempre que Jesus realizava um milagre, as pessoas não conseguiam ficar caladas. Só nós que ficamos calados.